Senhores telespectadores, hoje estou em Bragança. Imaginem, em Bragança. Bragança é a cidade portuguesa que fica mais longe de Lisboa. Bom, mas as lonjuras em Portugal são tudo umas lonjuras pequeninas. Uma pessoa hoje vem de Lisboa a Bragança em hora e meia. Hora e meia. É claro, não vem de automóvel, mas há carreiras de avião 2 vezes por dia. O avião põe-se aqui em hora e meia. E é bonito, num dia de sol, vir de Lisboa a Bragança, porque vê-se o país inteiro. Bom, e o senhor telespectador pergunta: meu Deus, mas isso deve ser caríssimo. Não é. Ida e volta custa cerca de 100 euros. Uma das cidades mais interessantes, mais originais, mais autênticas que ainda há em Portugal. Digo-vos, eu não vim aqui para falar propriamente na cidade, mas para falar num grande português que está ligado a Bragança e junto do qual eu estou a falar. Estou a falar do padre Francisco Manuel Alves, passou à história com o nome de Abade do Bassal. O Bassal é uma aldeola pequenina, uma aldeola a 7 ou 8 quilómetros daqui, no fundo, é nos arrabaldes de Bragança, e que foi um dos maiores investigadores de história local do nosso século XX, primeira metade. Eu tenho aqui, isto é um volume, um de 12 volumes, de uma obra que são as Memórias Históricas e Arqueológicas do Distrito de Bragança. Nunca em Portugal se fez uma obra sobre história local com a profundidade e a extensão desta. É o maior historiador local português. Bom, eu tenho aqui o volume que é sobre judeus. Como sabem, os judeus têm uma importância imensa no Distrito de Bragança. Foram os judeus que fizeram a grandeza da região e foi a fuga dos judeus que fez realmente a decadência da região. Mas escolhi o volume 4 não foi por causa dos judeus. Foi aqui por causa desta página. É uma página em que o padre Francisco Manuel Alves diz quais são os seus títulos. Isto já é de 1924, portanto já o padre Manuel Alves tinha passado muitos 50 anos, já é um homem maduro, e diz as suas qualidades. As qualidades são as seguintes: é antigo vereador da Câmara de Bragança, também é antigo vogal da Junta Geral do Distrito de Bragança, é sócio da Associação dos Arqueólogos Portugueses, sócio da Sociedade Portuguesa de Estudos Históricos, é do Instituto de Coimbra, é da Academia das Ciências de Lisboa, a mais ilustre instituição científica deste país. Agora imaginem, é também um pedaço de asno, um pedaço de asno. Se acredita que estas honras todas douram a sua muita ignorância e é ainda ultimamente diretor conservador do Museu Regional de Bragança. Eu acho admirável um homem que atingiu todas estas honrarias, que tem todas estas condecorações e que diz: sim, mas sobretudo eu seria um pedaço de asno se acreditar que isto me transforma em alguma coisa. É preciso um homem ter muita força, ser muito autêntico para declarar isto aqui, vem aqui à cabeça da obra, na primeira página. Essas honras todas não mudam nada do que eu sou. Um homem é quem é como nasceu, e se acreditar que essas gloriolas, que essas comendas, que essas nomeações, que essas presidências, que essas caixas altas nos jornais adiantam ou atrasam alguma coisa, é como ele diz, é um pedaço de asno. Devo dizer que para muitos dos meus jovens telespectadores, pedaço de asno já não quer dizer coisa nenhuma. A palavra perdeu. No meu tempo estava na moda, pedaço de asno. Bom, como sabem, um asno é um burro e pedaço de asno quer dizer que nem chega a ser um burro. É só um pedaço de um burro. É desse extraordinário vulto que é o padre Francisco Manuel Alves, que eu lhes queria falar.
Vê-no aqui, é um retrato muito de circunstância, está à sua banca de trabalho, tem livros aos pés, livros em frente, tem ali velhas pedras. Ele está a trabalhar na obra que o imortalizou, que são as Memórias do Distrito de Bragança. Este volume que estou a mostrar faz parte de uma nova edição acabada de sair, mas vou-lhe já falar nisso. O padre Manuel, ele nasceu em 1865. Estas datas são sempre importantes. 1865, estamos em plena regeneração. É a política do Fontes Pereira de Melo. Começam as estradas a rasgar o país, o comboio. Embora o comboio só chegasse a Bragança quando o padre Manuel já tinha 40 anos. Portanto, ele ainda conhece um Trás-os-Montes muito antigo, um Trás-os-Montes sem comboio. Ele conseguiu ser colocado no Bassal. O Bassal era a aldeia onde nasceu. Ele toda a vida teve o sonho de viver no Bassal. E quando o colocaram no Bassal, nunca mais quis sair de lá. Logo que chega ao Bassal, começa a estudar, a investigar, a correr tudo. Ele andava sempre a pé. E dizia ele que quem anda de automóvel ou de caminhonete ou a cavalo não vê nada, porque a história está nas pedras que a gente pisa. Cada pedra tem uma coisa para contar. Já passaram por ali tantos pés. Bom, e ele era realmente um homem de uma inteligência aguda. Era cada pedaço de coisa, tudo lhe dizia, tudo lhe falava. Ele conseguiu ressuscitar todo o passado deste distrito de Bragança. Bom, vai acumulando. Tenho aqui a obra dele é esta, são estes 11 volumes. Isto é uma reedição feita agora pela Câmara Municipal de Bragança em 2002. Ainda existe, isto custa 175 €. Quem se interessar pelo passado transmontano, não perca tempo. Estes livros esgotam-se num instante e então os antiquários, livreiros, compram estas coisas e depois pedem 75 por cada um. Eu sei como isso é. Às vezes deixo esgotar as coisas, quando quero comprá-las já é um dinheirão. Ainda bem, parabéns à Câmara por ter reeditado esta obra. O último volume, é o volume 11, eu acho muito comovente a forma como o autor se despede dos seus leitores. Termina assim: e agora, bragançófilos, aos 82 anos e pico, passados em prol da nossa terra, despeço-me com a nota quinhentista. Eu desta glória só fico contente ter servido a minha terra e a minha gente. São versos, como sabem, do poeta António Ferreira, do século XVI. Um homem que ao fim da vida está contente porque serviu a sua terra e a sua gente. Eu acho que a Câmara fez muito bem que reeditou a obra e não fez só 11. A Câmara reeditou com 12, está aqui, os 12 volumes. 12 por isto, porque a obra que foi feita ao longo da vida, naturalmente não tinha um índice. E este último volume tem os índices completos. Referem-se aqui milhares e milhares de pessoas, porque ele tem aqui os nomes de todos os nobres, todos os fidalgos, todos os grandes, todos os artesãos, todos os judeus que foram queimados, todos os judeus que fugiram, todos os judeus que ficaram. É realmente a história de uma terra feita por um homem superior. Eu estou a falar num museu, hoje chama-se Museu Abade de Bassal, em homenagem ao padre Francisco Manuel Alves. E é curioso, quando o colocaram em Bassal, não era como abade. O bispo, com cautela, só lhe deu o título de reitor do Bassal. Reitor era menos que abade. E ele já, quando foi colocado aqui, tinha 30 anos, mas já se tinha revelado um espírito um bocadito, um bocado inconformista. O senhor bispo, que era um bom bispo, mas o senhor bispo receava que o rapaz viesse a dar alguma
alguma cabeçada. Por isso não lhe deixo chamar abade. Chama só senhor reitor. Senhor reitor. Mas toda a gente, no Bassal, os párocos foram sempre abades e toda a gente lhe chamou sempre o abade do Bassal. Muitos anos mais tarde, quando já estava velho, o senhor bispo deu-lhe o título realmente de abade do Bassal. É claro que esta figura e esta obra inscrevem-se num plano global, que é o seguinte: Portugal anda no nosso século XIX numa crise muito grande. Reparem, no ano 1800, quando começa o século, é o tempo do Napoleão. O Napoleão pretende dominar a Europa, invade Portugal, a corte portuguesa vai para o Brasil, tudo isso é uma crise enorme. O país fica esfarrapado pela guerra, fica sem corte, fica sem rei, fica sem tribunais, fica sem economia, fica sem... É um desastre. E compreende-se bem que há uma profunda crise. Os sucessos da guerra civil, eles vão matar-se uns aos outros, são os liberais, os absolutistas. Tudo isto é uma tragédia e o século XIX é profundamente pessimista. Pensam que Portugal, olhem, Portugal acabou. Portugal é um agonizante. Pouco falta para vir a ser um cadáver. Bom, mas essa depressão imensa dos meados do século acaba e no fim do século, geração de 1890, há outra vez um grande sentido de patriotismo. Nós somos uma grande gente, uma grande terra, e está-nos destinado um grande futuro. É claro, como é que se dá essa volta? Alguns historiadores costumam relacionar isso com o ultimátum. É certo que a chocada bestial do ultimátum na face portuguesa fez nascer um sentimento patriótico ardente, é certo. Mas esses episódios pequenos, nunca são eles que são decisivos. Por detrás desse renascimento do amor a Portugal estão muitas gerações de trabalho, desde 1850, praticamente. A regeneração está a abrir estradas, está a fazer comboios, está a fazer hospitais, está a organizar os serviços. É o Sá da Bandeira que manda ocupar todos os planaltos da Uvila. É ele próprio que diz: perdeu-se o Brasil, vamos fazer outro Brasil, vamos fazê-lo em Angola. É o sistema bancário, é uma imigração muito ativa que manda aqui as suas reservas. É todo o país que se moderniza. E é isso que dá aos portugueses um novo alento. Entra-se no século XX, o hino nacional que hoje cantamos exprime exatamente esse momento de euforia, de orgulho de ser português. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejas avós, que há de levar-te à vitória. É esse sentimento de patriotismo que provoca que inúmeros portugueses, em toda a parte, o maior de todos, é claro, o Zé Leite Vasconcelos, o grande Zé Leite Vasconcelos, ainda tive a honra de o conhecer, mas aqui em Guimarães, o grande Martins Sarmento, também é uma grande glória para mim fazer parte da Sociedade de Martins Sarmento. Olha, Ana Figueiredo Santos Rocha, outro grande arqueólogo, já lá estive, já lhes mostrei o museu. É lá no Algarve, o Estácio da Veida, o Ataíde de Oliveira, toda a gente anda à procura das raízes de Portugal. E aqui, nesta região, que é a mais distante de todas, aparece esse padre, o padre do Bassal, que percorre tudo, vasculha os arquivos, olha todas as pedras e faz as memórias históricas e arqueológicas do distrito de Bragança. Ele não foi além do seu distrito, mas hoje não existe nenhum distrito em Portugal que tenha um estudo tão completo do seu passado e das suas raízes como o distrito de Bragança. Deve-o inteiramente ao abade do Bassal. Este museu é um palácio episcopal. É a casa
onde vivia o senhor bispo. Bom, mas devo-lhes dizer que o senhor bispo antigamente não vivia aqui, vivia em Miranda. E lá em Miranda tem um belo palácio, um grande palácio episcopal, tem uma grande catedral. Bom, mas o clima em Miranda é realmente muito frio. Miranda é uma linda terra, mas de facto no inverno não se pode lá estar. E portanto o senhor bispo, um dos senhores bispos, olhem, foi o senhor Dom Aleixo, conseguiu que o Papa mudasse a sede da diocese de Miranda para Bragança. Bom, mas só que ele aqui em Bragança não tinha um palácio tão bom como lá. Havia aqui já uma casa boa, feita por um antepassado dele, um outro bispo está ali, Sousa Carvalho, um bom bispo. Mas era para quando vinha aqui, passar, enfim, algum tempo, portanto era uma casa relativamente modesta. E este bispo Dom Aleixo fez obras, valorizou, fez, por exemplo, uma capela muito bonita, ainda hoje lá está. Mas a casa nunca foi um palácio suntuoso. Bom, o tempo passou, vieram muitos bispos depois, e quando chega a 1910, à República, o bispo, que é um Dom José Maris, Dom José Alves Maris, a República zangou-se com ele. A República cometeu realmente o erro de interferir na vida religiosa. Ora, os sentimentos religiosos das pessoas não fazem parte da ordem civil. Por dentro, cada um tem o direito a ser como quer. Ninguém tem o direito de interferir no íntimo de cada um. Bom, e a Primeira República quis realmente interferir. O Afonso Costa chegou a dizer: eu em 2 gerações acabo com a religião em Portugal. A República confiscou o palácio agora é do Estado. Bom, e o palácio esteve uns anos sem servir para nada, estava já em ruínas, até que em 1915 resolveram, e muito bem, pôr aqui, olhem, o pequeno museu municipal, estava ali numas dependências da Câmara, uma coisa miserável, veio para aqui. Bom, mas puseram também aqui a biblioteca, muito bem, a biblioteca que é boa. Puseram também aqui o arquivo. Bom, e pior, puseram também aqui a Guarda Nacional Republicana. Lá embaixo estavam os guardas, a guarda era a cavalo, a cavalaria, e portanto aqui estavam, enfim, as obras de arte no primeiro plano e os cavalos lá embaixo. Quando o Abade do Bassal foi diretor do museu, e é por isso que isto se chama Museu Abade do Bassal, o museu fartou-se de protestar contra os cavalos. O Abade do Bassal era da opinião que burros e cavalos não têm nada a ver com museus. Uma das salas do antigo museu apresentava o quarto onde o bispo dormia. Eu tenho aqui uma fotografia desse tempo. Aqui está realmente a cama, as cadeiras, a cômoda, o crucifixo e todo o conjunto do quarto onde o bispo dormia. Bom, isto foi suprimido, mas como a cama é uma cama de pau santo, muito valiosa, uma cama do princípio do século XVIII, indo-portuguesa, salvaram a cama. Salvaram a cama, mas fizeram esta coisa espantosa. As barras da cama cortaram-nas. Isto agora não é uma cama, é um banquinho. Uma pessoa que passa aqui não faz ideia nenhuma de que isto fosse antigamente uma cama. É claro, isto não acabava aqui. Vinha para aqui, isto é um banquinho de bebê. Quando eu fiz essa objeção às pessoas, os responsáveis por esta conduta disseram: não, repare, a essência estética da cama mantém-se. Não, penso que isto é um erro enorme. A essência estética de uma cama liga-se com a função para que a cama serve. Hoje as pessoas passam daqui e ninguém vai dizer que um bispo dormia aqui nestes 3 palmos. Bom, este é um erro. Devo dizer que o museu está cheio de coisas notáveis
desde a Idade Média aos tempos contemporâneos, desde um conjunto de esculturas cheias de interesse até quadros do século XIX e XX, e vai ser ampliado. Vão fazer mais três salas com muitas coisas novas que guardam lá embaixo, porque hoje o museu tem em exposição umas 300 e tantas peças. Ora, o museu possui mais de 5.000 objetos. 5.000 que estão lá embaixo nas reservas. Mas isto que era realmente um museu transmontano transformou-se, enfim, num museu europeu sem aquele caráter rural que o Abade de Massalde imprimiu. Eu estou ansioso pela abertura das novas salas do museu. Com tudo isto, vale a pena vir a Bragança só para visitar este museu, podem crer. Uma outra pergunta que eu faço é o que acharia o Abade de Bassal se pudesse agora voltar a Bragança, esta terra que ele amou tanto. Eu adivinho, ele não imaginava que isto fosse Bragança. Esta terra tem progredido de uma maneira surpreendente. Desde que abriu o IP4, a cidade tem crescido todos os meses, há inaugurações. Hoje as estradas fizeram realmente passagens subterrâneas magníficas. Tem um teatro extraordinário, um centro cultural extraordinário, apareceram novos hotéis. A cidade está a tomar uma fisionomia completamente nova. Não sei porquê, há quem diga, isso foi o Politécnico, realmente há aqui um Instituto Politécnico com 6.000 estudantes, um fator muito importante. Há quem diga que é aí que vem o crescimento da cidade, há quem diga que é realmente o IP4, que agora vem aqui num instante, há quem diga que é da proximidade da Espanha, há quem diga e vem que é desta gente, que são dos portugueses mais ativos, mais enérgicos. Eu já uma vez, aqui em Trás-os-Montes, disse que o transmontano tem no nosso país uma função testicular. É verdade. Os transmontanos são ainda portugueses que estão a rebocar o país para a frente.